Vou pedir para o Wesley mostrar algum desses casos, né? Que de fato é bem assim instigante, né? Porque você vê, as pessoas estão acostumadas com o dentinho normal ali, mas você vai ter ideia do que pode aparecer para um profissional estomatologista como o Dr. Tadeu, né? Então, assim, pode colocar a primeira imagem, Wesley, só para ter uns comentários. Por exemplo, aqui, doutor, né? Nesse caso esse aí é né? o pós-operatório. Volta um pouquinho, Wesley, por favor. Tem as imagens anteriores. Vamos ver essa imagem anterior. Sim. Não, só a radiografia. Acho que tem uma... não, é porque a radiografia estava com metade da parte que não podia aparecer. Entendi. Mas vamos... Qualquer coisa exclui a outra foto. Aí, tá, Wesley, tu consegue salvar durante ao vivo aí, Wesley? Consegue? Então, assim, vamos continuar conversando, pode deixar... aí depois você projeta. Na aberta. Mas, assim, só já comentando, esse é um caso, Ricardo, que você vê aqui a finalização do caso, que foi em outubro de 2013... olha só, a biópsia desse caso nós fizemos em 2009. Nossa, 2009? Olha só, 4 anos. Uhum. Por quê? Porque a lesão desse paciente, ela pegava metade da mandíbula. Que está aqui do lado esquerdo. Que está do lado direito, do lado esquerdo nosso, mas é o lado direito do paciente, o lado direito do paciente. Isso. E era um cisto enorme, era um queratocisto. E aí, nesse caso, nós fizemos a tal da marsupialização. O que é a marsupialização? Em lesão que é cística, que tem pressão interna, quando eu quebro essa pressão, o que acontece? Eu quebro parte da fisiopatologia do cisto. E aí o que acontece? O osso começa a se formar e ele vai diminuindo de tamanho. Então eu deixo o organismo, parte do tratamento é o organismo do paciente que faz. Você só dá a primeira condição ali. Eu só faço o diagnóstico, identifico qual é a lesão e deixo o organismo ajudar ali no tratamento. Quando essa mandíbula já está parcialmente fortalecida, aí eu passo para a segunda etapa cirúrgica, que é uma técnica que a gente gosta bastante, que é a curetagem mais ostectomia periférica, que eu removo a lesão toda e depois eu limpo todo aquele osso, entre aspas, ainda contaminado pela lesão, principalmente tirando o tutano do osso, aquele osso medular, que é o local que tem maior predisposição de ficar lesão satélite ali. Então eu deixo aquele osso limpo. É uma cirurgia bem trabalhosa, bem meticulosa ali no centro cirúrgico. Você tem que ir limpando, lavando e vai. Mas assim, os resultados são fantásticos para o paciente. Porque você faz uma abordagem intrabucal, o custo biológico para o paciente é bem menor. Qual que é o risco que o paciente tem? De ter uma fratura patológica, para a mandíbula ficar frágil, mas assim, a maioria dos pacientes é muito assíduo a isso, de cuidar no pós-operatório, alimentação e tudo mais. O paciente vai ter que acompanhar isso pro resto da vida, uma vez por ano. E o tratamento radical não muda os problemas são outros. Exato. Então é aquela história, eu falo pro paciente, eu prefiro te operar 3, 4 vezes ao longo da tua vida, mas deixar a tua mandíbula aí, do que te operar uma e te encher de sequela. Essa é a nossa... Lógico que assim, tem caso que não tem jeito. A gente precisa ser radical. Não estou dizendo que eu não faço tratamento radical. Tudo depende do caso, né? Mas tem caso que exige. Né? Mas quando não exige, a gente sempre tenta ser mais conservador. Exato. Tá quase no ponto ainda, quase conseguindo, né, Wesley? Só para não perder muito sentido, né? Ele está trabalhando ali. Então vamos ver. Exatamente, isso, olha lá. Inclusive, olha que interessante, tinha 2 dentes que foram deslocados pela lesão. E olha só a agressividade da lesão, olha o que ela fez com as raízes dos dentes desse lado. Ela reabsorveu todos os dentes. Praticamente colou tudo ali, né? Reabsorveu, comeu as raízes, olha lá. Tá? Por isso que ele perdeu esses dentes, né? Porque a gente tem que tirar. Os dentes que estão envolvidos na lesão, a gente precisa tirar. Então, esse caso, esse paciente ficou aberto, de 2009 a 2011. Ele ficou 2 anos aberto. E quando eu falo aberto, vocês assustam, né? O que é aberto? Ele ficou com uma cavidade como se fosse um marsupial do canguru lá. Uma cavidade toda revestida de mucosa que ele limpava com uma seringa, toda a higiene que ele fosse fazer. Simples assim. Caramba! E aí o organismo foi se estruturando. Acho que tem imagem da tomografia aí, da primeira tomografia.
e da tomografia antes da segunda cirurgia, que é a cirurgia para remover a lesão toda. E aí depois tem a radiografia do acompanhamento de 2 anos já de operado. Coloca o que tu tem, Wesley, aí, para ver se bate com o que o doutor está falando, é porque a gente acabou tendo que restringir alguma coisa, porque assim, o profissional é bem tranquilo, né? Assim, falar, né? Mas a gente não pode... Aqui, é a tomografia dele antes da segunda cirurgia. Olha como o osso tá bacana, assim, tá espesso e tá mais ou menos simétrico. Tem uma outra imagem, Wesley, de 2009, de tomografia, assim, ó, nesse mesmo sentido, mostrando a diferença de um lado para o outro, só para vocês entenderem. Isso gerava um inchaço ali? Muito discreto. Muito discreto. Era mais interno mesmo. Né? Esse paciente, por exemplo, como que ele descobriu que ele tinha isso? É o que a gente chama assim, o paciente descobre a lesão num exame de rotina. Ele fez uma documentação ortodôntica para colocar aparelho e descobriu que tinha isso aí. Meu Deus do céu. Há 2 semanas atrás, olha aí, olha a diferença. Isso aí é como ele chegou. Olha a distinção de um lado para o outro. Olha a espessura da mandíbula de um lado do outro. Olha a expansão. Então, esse paciente, se ele comesse um amendoim, ele podia quebrar a mandíbula. A qualquer momento. Há 2 semanas atrás, nós operamos um paciente super querido, que ele estava de passagem aqui por Porto Velho, visitando família e tal, foi fazer uma limpeza. E a dentista, inclusive uma ex-aluna nossa, né? Ela fez muito bem, fez um excelente primeiro atendimento no paciente e pediu um exame de imagem, de rotina. Poxa, eu vou fazer uma limpeza, mas deixa eu ver onde eu estou pisando, né? Pediu uma panorâmica, pimba. Achou uma lesão grande em mandíbula. Aí nós fizemos a biópsia, veio um ameloblastoma, que é um tumor benigno, e já operamos. Já resolveu? Já resolveu. O paciente só está esperando aí passar... Teve que colocar placa aí, doutor? Não, dele não. Só está esperando aí o período de recuperação inicial aí para poder ir embora. Mas veja, descoberto no exame de rotina. Tá aí a importância, né, né, dessa atuação, né, em conjunto, né, porque às vezes o profissional faz ali, opa, peraí, calma aí. Agora não, se ela tivesse feito só a limpeza e ele tivesse ido embora... Ele ia descobrir, Deus sabe quando. Só quando aparecesse um problema um pouco mais sério, né? Não é? Tem mais alguma coisa aí, Wesley, que a gente pode mostrar? Vamos lá, ver o que a gente pode analisar um pouco mais. Aí, doutor, aí eu acho que o que é isso aí? Um siso incluso? Olha, esse é um paciente também emblemático, é um caso antigo. Esse caso é de Bauru ainda, da época que eu estava em Bauru. Esse paciente tinha 3... Eu era a 4ª opinião dele. Tá? Isso foi a 4ª opinião dele? A 4ª opinião dele. As outras 3 era remover um pedaço dessa mandíbula. Por causa da extensão da lesão. Veja, uma lesão que está pegando ali boa parte da mandíbula. Aí eu falei para ele, cadê o laudo? Né? Ele mostrou o laudo numa radiografia. Eu falei, não, peraí. Nós temos que fazer uma biópsia aí. Aí quando a gente estava preparando ele para biópsia, né, anestesiamos e tal, a gente faz uma aspiração. A gente entra com uma seringa e faz uma aspiração para ver se vem líquido. Essa manobra é para a gente ver se está mais para um cisto ou se está mais para um tumor. E aí, como veio líquido, eu falei, é cisto. Então, o que a gente faz? Marsupializa. Descomprime. E deixamos o organismo dele trabalhar. E ele higienizando lá, com o dente lá incluso, daquele jeito. 4 meses depois, olha a quantidade de osso que formou lá na base da mandíbula. Ou seja, eu tenho uma mandíbula mais estruturada. Resumindo, Ricardo, saiu o diagnóstico que esse paciente era um cisto dentígeo, que é um cisto absolutamente inocente. Em termos de tratamento e de comportamento biológico. Tirou o dente, curetou aquele resto dele ali e está tratado. Mandíbula perfeita. Eu tratei esse paciente com 2 cirurgias com anestesia local. Uma num dia e a outra 4 meses depois. E o restabelecimento da mandíbula dele 100%. Está pronto até, de repente, para colocar uma prótese, né, de repente... A única coisa que eu pedi profilaticamente foi para tratar o canal daquele dente, que ele estava muito perto ali da lesão, né, e poderia comprometer o canal. Eu já pedi antecipadamente para tratar o canal, mas olha aí, 3 anos depois do pós-operatório, né, da curetagem, mandíbula completamente restabelecida. A gente mostrou uma que não era para ter saído, mas tudo bem. Vai lá, não, ali é o mesmo cicatrizado. Está cicatrizado. 3 anos cicatrizada aquela região. E aí eu te falo, né, Ricardo, isso aí para mim e para o Fabrício tem muito mais valor do que uma cirurgia enorme, aberta por fora, encher o paciente de placa, entendeu?
Isso daqui para a gente é valor. Essa é a entrega de valor que a gente está falando.